Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante, estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henry Chuang, desafio Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, e como a grande maioria, se não todos, já sabem, a minha esposa amada, linda e maravilhosa. Então é assim que acontece. Para você que não sabe e para você que já sabe, é sempre bom lembrar que eu trago um ou mais temas de dança e a gente não combina nada antes. Eu jogo a bomba na Thalita assim enquanto a gente faz isso aqui. Tá certinho? Então vamos lá. Tudo bom com você, Thalita? Tudo bom? Comigo? Tirando, gente, já vou avisando. Tô aqui com um pouquinho, de alergia aqui nas questões respiratórias. Pode ser que role espirro. Oh, coisa triste. Mas vamos lá, né? O tempo mais seco e eu tenho alergia também a pelo de animal e a Que o gato do poeira. vizinho veio hoje dar Exato, rolê. então acontecem umas coisinhas assim. Mas estamos bem, mesmo assim. Eu espero que você que está me vendo e você que está me ouvindo também esteja bem. É isso Yes. aí. Para todos nós que ainda seguimos, né, evitando sair muito e que estamos cultivando um cabelo assim, Sim, os ficando cabelos cabeludo e tudo, crescidos. né? E para aqueles que já tiveram oportunidade de dar uma parada na juba, né, que é bom também. É isso aí, vamos começar então. Preparada? Preparada. Hoje, um assunto ligeiramente cabeludo. Ah, é? Vamos falar sobre sono. Sobre sono. Começando a falar sobre sono. Nós não somos experts, né, no Na área assunto do do sono. apesar de gostarmos bastante. Ai, quem não gosta, Mas gente. vamos lá. Até onde você sabe, né? Qual que é a importância do sono para a nossa saúde, em termos de desenvolvimento, de restauração, de descanso? Quais são os highlights, os pontos mais importantes? Existe uma frase, né, que eles chamam sobre o sono, que é o sono reparador. Então, claro, a gente pode falar em restauração, Certo. mas eles utilizam bastante na área da saúde a ideia de reparação. Então, o sono, ele repara no nosso corpo aquilo que foi danificado ao longo do dia de trabalho. Então, ele tem esse primeira grande tarefa, a reparação das coisas todas, né? Tecidos, atividades do corpo como um todo. Então ele repara, ele regula. O sono também, ele possibilita que outras atividades aconteçam, ou melhor, durante o sono, outras atividades entram em ação. Como, por exemplo? Como, por exemplo, fixação de memória acontece, né? Tanto memória muscular quanto a memória mesmo, né? De dados, assim, digamos assim, mentais, né? Na mente. Acontece durante o sono. Algumas questões que dizem respeito ao nosso metabolismo, queima de energia, de gordura e, enfim, o regular dessas coisas também acontecem durante o sono. Por isso, quem não dorme acaba sentindo mais fome e muitas vezes até engorda. Um inchaço, né? Também, durante o sono, como parte da reparação, acontecem os processos que desinflamam o corpo. Certo. Num primeiro momento. E depois, quando estiver perto de acordar, você inflama de novo. E aí, logo, por isso, quando a gente acorda, é interessante jogar uma água fria e dar uma desinflamada, que é, na verdade, o resultado do trabalho que aconteceu à noite. Então, são duas coisas, né? Tem um momento de desinflamar, mas também por causa das outras atividades pode gerar algum tipo de inflamação, se a coisa ficou muito perrengosa de fazer. Mas alguns processos de desintoxicação, de metabolismo, toda a reparação, memória, acontecem durante o sono. Certo. Em termos de desenvolvimento.
desenvolvimento, você diz, de crescimento, essas coisas assim, ele acontece durante o sono, a gente já sabe. Mesmo, por exemplo, fiz um trabalho muscular. É durante o sono que muito disso é sedimentado como uma conquista, né? Certo. Também, por exemplo, tudo que a gente estuda é no sono que isso é sedimentado como memória. Então, as conquistas são sedimentadas durante o processo do sono, Certo. né? E para além dessa fixação da memória, tem alguma questão extra em relação ao aprendizado do sono trazer, assim? Ou é basicamente isso? Existem coisas que são desenvolvidas no cérebro ao longo do sono, porque o sono ele tem etapas, Certo. né? E existe uma das etapas que é uma etapa de limbo, assim, que você fica entre dois momentos do sono, que dizem que você basicamente vira um HD de download, assim, você começa a fazer download de informações. Dizem que se você colocar, por exemplo, música ou coisas num outro idioma nesse momento, sua capacidade de aprendizado, depois quando você for entrar de forma mais consciente, né, nos estudos daquele idioma, enfim, que a sua capacidade é potencializada. Tem gente que acredita que é possível você aprender durante o sono, né? Aprender o idioma inteiro e uma habilidade inteira enquanto tá dormindo, né? Aquelas fitas. Exato, com no aquelas passado, fitas né? Hoje e em tal, dia é você CD inicia. e Dá pra você também simular algumas coisas do sono, esses estados de aprendizado, principalmente esses limbos aí, através de hipnose. Nunca me submeti, mas já li e já vi pessoas falando que pela hipnose você também acessa essas etapas do sono. Tem alguns trabalhos de meditação também, né? Além de que no sono também acontecem os nossos sonhos, e os sonhos também são processos de sedimentação de coisas, né? Existem razão de ser. Perfeito. E era justamente isso que eu queria falar. Então, quando falamos sobre dormir, né, sobre o sono, temos necessariamente que falar sobre os sonhos, certo? E aí, dentre as muitas explicações e teorias que tem por aí afora, o que você entende ou o que você acha que são os sonhos? Nossa! Como é Sabe que que apesar de sonhar e de muitas vezes... Às vezes eu tenho momentos mais ups and downs em relação à memorização e à lembrança, né? Lembrei do meu sonho. Né? Enfim, o que eu queria dizer é que apesar de sonhar e de muitas vezes lembrar dos meus sonhos, sim, quase todo dia eu lembro alguma coisa do sonho, e quando eu me coloco a escrever sobre o sonho que eu tive, então, por exemplo, sonhei. Aí lembrei só um detalhezinho, escrevi. Na noite seguinte, né? Vamos lá, calma aí de novo. De noite, vai dormir e sonhei. Acordei de manhã. Escrevi alguma coisinha de manhã do que eu lembrei do meu sonho. Sim. Aí quando chegar de noite eu vou dormir. Na manhã seguinte eu vou lembrar mais coisas ainda do sonho, claro, não dessa noite retrasada, mas dessa passada, dessa que acabei de ter. Então, conforme eu vou entrando em processo de escrever o que eu lembro nos meus sonhos, mais eu passo a lembrar dos meus sonhos. É como um exercício de memória. É como um exercício de memória. Dizem que... Dizem que, nossa gente, essas coisinhas são difíceis às vezes, né? De botar esse hífen SE do lado do Z, não acham? Enfim, muitas pessoas que trabalham com sono, que desenvolvem teorias, que estudam a questão do sono, falam que escrever os sonhos e ficar nesse processo de escrever e lembrar os sonhos é extremamente benéfico para a capacidade mental e para a potencialização mental, né? Ou seja, para você desenvolver ainda mais os aspectos cognitivos da mente. Como nós sabemos que o corpo trabalha como um inteiro, como um pleno, é o corpo-mente, então lembrar os sonhos também há de fortalecê-lo, de desenvolvê-lo em todos os aspectos cognitivos, inclusive os corporais, os nossos primeiros saberes. Então isso é muito interessante. O que é o sonho? Olha, eu não sei dizer. Eu acho que, na verdade, eu nunca fui atrás eu acho que eu nunca pesquisei esse tipo de coisa. O que é o sonho? Sim. Eu sei que ele é um levante de memória, mas reinterpretado, ressignificado e com leitura. Então, às vezes, eu consigo perceber similaridades e nuances com o que está acontecendo no momento. Por exemplo, se eu tô com dor, eu acordo com muita dor, tive um sonho meio bizarro, meio que indicando aquela dor. Pelo menos essa é a minha leitura. Ou, por exemplo, xixi é batata. Começa a sonhar um negócio, começa a ter uma invasão de água, entendeu?
aparece uma piscina onde não tinha piscina, vai no banheiro, ou de repente os chuveiros não fecham a torneira. Eu sei que é xixi. Preciso urinar. Enfim, esse é bem assim. Mas eu sei que, por exemplo, tem gente que fala recalque, né? Do recalque mental. Que é, por exemplo, alguma coisa que você gostaria de ter feito, gostaria de ter concretizado, ficou remoendo aquilo e aquilo toma expressão no seu sonho. Então, eu falo que é o recalque mental. E aí, tanto que a gente briga com essas pessoas recalcadas, né? Que não fazem nada, mas no sonho acontece tudo, né? Principalmente quando tem a ver com os nossos impulsos, eu imagino. Com essas questões que eu preciso rolar um domínio próprio. Aí lá no sonho, a evasão dos sentimentos, raiva, alegria, luxúria, seja lá o que for. E existem também sonhos que às vezes tem... eu posso falar dentro dos âmbitos da fé que tem pessoas que têm, sei lá, sonhos do tipo profético. Mas não querendo entrar nisso, acho que não é da nossa alçada falar sobre isso. De nem ter tipo visões, exato, né? E nem exato, de visões, de nossa, já aconteceu, comigo não, mas meu irmão sonhar com uma pessoa, uma semana depois ela morrer, sabe aquelas coisas assim? Sim. Mas sem entrar nesse campo, né, de fé e espiritualidade, porque talvez não seja o nosso espaço e não é da nossa alçada nesse momento. Mas pensar que, por exemplo, às vezes os sonhos, eles podem ser, tal como, por exemplo, as nossas espinhas, a nossa pele, sabe? Ou alguma coisa no nosso físico, é um indicador de alguma coisa que está acontecendo, seja de bom ou de ruim dentro de você, né? Que a gente não acessa, pelo menos, né, não dá pra pintar com a mão no coração e dar uma ajustada onde está zoada, uma limpadinha no fio, essas coisas assim. Então, eu imagino que o sonho talvez também tenha, talvez ou possivelmente, ou quiçá certamente, tenha esse tipo de indicativo. De indicativo, como indicativo a respeito de você, de coisas que diz respeito aos seus pensamentos, ao que você está elaborando na conjunção com o seu corpo, ou seja, nesse amálgama. Então talvez ele indique questões de saúde, talvez ele indique questões que, eu tô, como é que eu falo? Eu tô muito cabeçuda em relação a isso. Isso tá aparecendo nos meus sonhos. Talvez eu tenha que repensar. Talvez o seu sonho coloque pra você estratégias que você tinha esquecido. Ou desejos que você tinha esquecido que talvez seja interessante rever. Certo. Quando a gente faz processos assim de análise, estando acordado, né, análise de ponderação sobre a vida, o que você acha sobre aquilo, como era a sua infância, é muito interessante quando se passa por esse tipo de processo, né, de análise e memória, essas coisas começam a aparecer no sonho também, com releitura, ressignificação, na minha perspectiva, ok? E aí eu acho que nesse aspecto ele pode ser um indicativo de coisas que estão no seu cérebro, que fazem boas e ruins, memórias, mas também estratégias, possibilidades que um dia você pensou esquecer. Sabe quando a gente teve uma grande ideia, esqueceu? E de repente, por questões do contexto e da percepção do nosso corpo, ele joga de novo. Então ele pode ser uma grande fonte de saberes sobre si mesmo. Interessante. Agora, de que matéria é feito o sonho? Não, eu sei que, ou penso que, melhor falar assim, eu penso que ele é ele concateniza coisas, né? Ele junta coisas. Porque a gente vê imagens, ela se mexe, a gente escuta, a gente sente cheiro. Então, ele concateniza coisas que foram apreendidas pelos nossos sentidos todos, para além dos 5. Então, e ele reestrutura isso muitas vezes de forma simbólica. Eu acho que até isso que dá um ar de veracidade para o sonho, né? Que muitas vezes a gente não sabe por que algumas coisas extremamente bizarras que acontecem no sonho a gente vive como se aquilo fosse real, Exato. Né? Talvez seja por uma percepção e um suporte que esses outros sentidos dão. Exato. Né? Agora, uma coisa que é interessante a gente já falou e conversou aqui, já é sabido também em outros lugares, né? Outras plataformas têm divulgado, ou até outros profissionais de outras áreas ou das áreas mais específicas, de que quando a gente faz coisas na mente, a gente também está acionando as mesmas coisas no corpo, certo? Então, sei lá, se eu mentalizo que eu tô dançando, as coisas, né? Essa minha dança, ela aciona as camadas musculares e articulares do meu corpo, como se eu estivesse dançando. E eu não sei, que eu acho que eu já contei sobre, né, o meu caso de ter lesionado a minha perna e ter mentalizado uma série de aulas na época da faculdade. Sim. E aí, quando foi
A prova em si, eu nunca tinha feito os exercícios, mas eu consegui realizar e até consegui uma nota máxima, que foi fantástico. Então, pensa que nos sonhos a gente realiza coisas. E às vezes a gente realiza coisas do cotidiano e às vezes a gente realiza coisas muito além, né? E é que nem aquela hora da queda, né? Quando a gente tem a sensação de que tá caindo e a gente... O corpo reage. Então, porque isso é uma cena de perigo, mas existem outros momentos, outros sonhos que o corpo reage, né? Pessoas que estão em situação de perigo começam a gritar, ou começa a subir a temperatura, quando vê a pessoa tá ensopada, como se tivesse tido... Eu tava correndo no meu sonho, e aí ela suou. Então, existem essas atividades também, creio eu, são acionadas durante o sono e durante os nossos sonhos, porque são atividades mentais também. Sim. A reparação e o descanso se dá em outras instâncias, mas pensar que a gente desliga quando a gente tá dormindo, não necessariamente. Aliás, não desligamos nunca, senão morte mais uma vez, né? Mas só a mérito de curiosidade, outro dia eu vi uma série explicando coisas sobre, enfim, vida e etc. E eles falando sobre a mente, que tem um órgão, né, ali no cérebro, que ele é responsável justamente por fazer um ligeiro desligamento, digamos assim, entre o corpo e a mente, nesse aspecto de que para que você não reaja completamente corporalmente àquilo que você está sonhando, senão realmente o corpo não tem pausa. Que talvez pausa. Seja isso o lugar do sonambulismo. Sim, e aí eles falam exatamente isso. Que, as pessoas que têm sonambulismo, normalmente eles têm um pouco de deficiência nessa área. Área. Porque eu imagino que às vezes a gente reage quando a gente está em situação extrema. Sim. Extrema tanto de perigo quanto de êxtase, né? Então os meninos que acordam de repente, opa, o que aconteceu aqui comigo? Rolou uma molhação e tal. E às vezes estavam sonhando, às vezes não estavam sonhando. Mas às vezes estavam. Então rolou um êxtase, né? Sim. Ou, por exemplo, situação de queda, de perigo. O corpo pode achar que você tá realmente naquela situação. Sim. Né? Enfim, mas realmente tem que ter um órgão para regular. E sem ele, sonambulismo. Na hora, quando você falou, eu já pensei, não, o sonâmbulo. Exato. Então tem isso, talvez um pouco deficiente. Mesmo pessoas conversam, né? Às vezes tem gente que você pode bater um papo, entendeu? A pessoa lá desenvolvendo discurso, a oratória enquanto dorme. Então é bem interessante. Ou seja, toda uma vida que acontece enquanto a gente está dormindo, né? Total. Você falou um pouquinho já sobre essa questão de trazer na memória, né? De manhã, às vezes você tenta escrever um pouco, né, o seu sonho. Mas, para além disso, como é que é a sua relação com seus sonhos e como eles afetam a sua vida? Esses sonhos que você tem, como é que você diria que isso traz? Não sei, vamos dizer assim. Você tende a pensar muito neles ou eles são Não, uma eu coisa, tento lembrar de manhã e se é interessante eu anoto. Às vezes, dependendo dos personagens que aparecem, eu fico assim, por que será que tal personagem apareceu no meu sonho? E aí, normalmente, esse personagem é alguém que eu conheci. E, por que essa pessoa, nossa, fulano, ciclano, Beltrana, ciclana, enfim, fulana, todo mundo voltou aqui no meu sonho. Também tem, às vezes é bem o moshiroi, assim, o moshiroi de interessante, né, do japonês. É que as pessoas mudam de idade também nos sonhos. Eu misturo bastante, sabe? Então, eu tô numa idade, meus primos estão noutra idade, minha avó aparece, as minhas avós já morreram, e tudo concomitante. Então, tem coisas assim que às vezes eu, que interessante, e anoto. Mas eu acho que o que acontece, assim, dos meus sonhos de eu carregar bastante... porque eu anoto, então tem um momento de ponderação sobre aquilo e depois eu me descanso, porque as minhas páginas matinais são também para desintoxicação mental. Então eu coloco tudo que tá na minha mente naquele momento, de pensamentos coloco sobre questões de rotina, às vezes escrevo um pouco de rotina também, eu tenho que fazer isso, e fiz isso porque eu sou muito cabeçuda nesse tipo de coisa, escrevo um pouco do meu sonho, pondero sobre isso, pondero sobre mais uma questão. Então as minhas páginas matinais, elas são uma mistura de tudo para a desintoxicação cerebral. Ao mesmo tempo que desintoxica, porque eu escrevi os sonhos de outras coisas, ele também potencializa o cérebro. Então eu uso mais dessa forma e let it go. O que fica mais pra mim, a não ser que eu comece a fazer um trabalho sobre sonhos, né? E a não ser que eu tenha algum sonho que eu acho
acho que tem coisa ali, entendeu? Mas aí, mais uma vez, entrando em campos diferenciados da vida. Talvez, assim, metafísicos ou transcendentais. Mas o que fica muito forte, é difícil, é se o sonho foi extremamente cansativo e a minha noite teve interrupções para além do sonho. Eu lembrei do sonho, mas além dos sonhos eu acordei várias vezes para ir no banheiro, um pernilongo cantou no meu ouvido, e aí eu fico rememorando isso como um cansaço. Ou mesmo quando não, a noite inteira foi boa, mas o sonho foi muito puxado. Sei lá, eu já tive sonhos que eu tava coreografando, que horrores, montando aula. Já acordei muito com aula pronta de sonho. Já acordei de noite, assim, na minha vida. De casada eu fiz pouquíssimo isso, assim. Fiz, assim, eu ficava abri o olho, pensava e voltava a dormir. Ou às vezes não, eu ficava um tempão ponderando e viajando. Mas o que já aconteceu era de, sei lá, acordar no meio da noite, teve o sonho, pega o caderno, começa a anotar a aula, a coreografia, acordava inteiro com uma aula de balé estruturada. Já aconteceu quando tava... Porque não tem o momento do descanso, né? Aquele momento de você falar ok, de você deixar no cantinho no final do dia. E eu não tinha na época, isso já é uma coisa de 7, 8 anos atrás ou mais, certamente mais, né? Eu já tenho 20 anos como educadora, como professora de dança, então... né, não tem sido a minha realidade nos últimos momentos, mas eu não tinha a prática de escrever as páginas matinais. Eu comecei em 2018 e 2019. Explica um pouco isso das páginas, o que elas são, porque eu sei que elas fazem parte do processo de você começar a trabalhar a memória também dos sonhos. No final de 2018, 2019, isso. Na verdade, assim, no segundo semestre de 2018, eu comecei a estudar um pouco mais sobre produtividade e mindset, né? Várias coisas, né? Vinha, na verdade, como uma sequência dos meus estudos sobre saúde, né? E aí, saúde, o quê? Sobre saúde, nutrição, e aí o uso de ervas, né? Toda essa área do herbalismo, de várias frentes, chinês, indiano, os próprios... o herbalismo brasileiro, que é bastante vasto, o uso dos óleos essenciais. Então eu fiz estudos do tipo, estudei um pouco sobre processos mentais e tudo mais, vinha de estudos sobre educação, enfim, eu fui traçando, né, um estudo, e aí eu caí nas questões de produtividade, e nessa de cair em questões de produtividade, fui indo, e eu achei... porque eu queria tratar dessas coisas, mas falando de arte, falando de artista, e aí eu achei o caminho do artista da Julia Cameron. E aí eu fiz o programa, né? Fiz as 12 semanas, comecei no Brasil. Isso quando eu começo a fazer o caminho do artista já é 2019, né? Já mudamos de 2018 para 2019, e aí eu começo aqui e termino na China, né? Algumas semanas eu fiz aqui no Brasil e depois eu continuei lá quando a gente foi morar na China ano passado, né? A gente morou durante 5 meses. E aí eu continuei. E quando eu terminei o caminho do artista, né, foi muito interessante, porque eu fiz ele inteiro e depois eu fiz ele de novo. Então eu fiz 2 vezes. A primeira vez mais lento, um capítulo por semana, tal, exatamente como diz o figurino, 12 semanas. E depois eu reli ele, fiz ele mais corrido. Mas eu resolvi permanecer com a prática das páginas matinais. Então, páginas matinais é um exercício, uma prática exercício que tem que acontecer todos os dias. No mínimo propõe, 3 páginas de um caderno corridas, e você escrevendo qualquer coisa que venha à sua mente, sem julgamento. Mas não é do tipo assim, não é só aquela escrita corrida de associação livre, sabe? De meio que quase que você tá psicografando, parece até, né? Não. Ponderei alguma coisa, parei, escrevi, bababá, anotei os meus sonhos, coisas que eu gosto e tal. E além dessas 3 páginas matinais, ela indicava alguns exercícios que agregavam a essas páginas. Com o término do programa, que me foi muito benéfico, me abriu a mente, me trouxe possibilidades e me fez ir atrás também de outras coisas interessantes, para estudar sobre comunicação em dança, não comunicação de sala de aula, mas comunicação em como é que eu desenvolvo o marketing, o marketing para trabalhos de dança a nível internacional, como é que eu comunico, como é que eu faço um release, uma sinopse, como é que eu crio pontos com plateias e com públicos. Eu estava estudando isso também, quando eu estudei sobre produtividade Mindset 2018, eu estava estudando isso também. E aí eu meio que resgatei, então foi todo um processo muito legal. E aí eu tenho desde então feito as minhas páginas matinais e eu não parei desde agora, então, desde então. Então, desde janeiro de 2019 até agora, eu tenho feito todos os dias. Um ou outro dia, não no processo. No primeiro ano de 2019 inteiro, eu não pulei dias.
Mas em 2020, aí às vezes pulava 1 ou 2 dias por questões de rotina, estando aqui no Brasil. Mas eu tenho feito, pouquíssimas vezes eu pulei, religiosamente as minhas 3 páginas matinais. E é bem legal, gosto muito. Sim, mas é que eu sei do dado porque você já me contou, mas como é que é esse momento de você lembrar dos sonhos? Ele é simplesmente assim, você vai se esforçando e a coisa vem? Ou... Porque eu lembro que você me passou um dado de que aconteceu com você e é registrado no livro, que a partir de determinado momento você começa a lembrar, assim, né? Exato. Sem esforço Exato, de alguns exato. sonhos, Começa né? assim, você lembra de um detalhe. Você anota. No que eu falei, no dia seguinte você lembra mais do seu próximo sonho, né? Não desse que eu Sim. falei. E vai lembrando até, e vai lembrando, e vai lembrando. E a coisa simplesmente acontece, né? Simplesmente acontece. Às vezes simplesmente eu falo, eu quero lembrar dos meus sonhos. E aí eu começo a lembrar. Uhum. E aí começa e vai, entendeu? É uma coisa fantástica, é impressionante. Claro que eu acredito que não é só isso. É como eu disse, né? Do momento que eu entrei em sabático em 2017, além de todos esses estudos acerca da educação, mindset, produtividade, comunicação em dança, fazer a sua vida como um artista, saúde, nutrição, ervas, potencializar o cérebro, as relações corpo-mente, todas as terapias, yogas, abordagens somáticas, além de todos esses estudos que eu fui carregando, somados às questões da minha fé, sempre passando por esse crivo, eu tenho cuidado da saúde, aplicado na medida do possível, das minhas possibilidades, do meu caminhar, aplicado todas essas coisas. Essas coisas têm entrado na minha rotina. Conforme eu fui isso aqui é interessante. Aí eu fui somando, né? E na nossa rotina. E assim, teve uma questão de mudança alimentar. Então eu tenho dado prioridade também para alimentos que são bons para o cérebro e sua atividade, logo eles também são bons para o corpo inteiro. É sempre essa questão do corpo inteiro. Tudo que é bom para o cérebro é bom para o coração. É bom para o vice-versa, coração e né? vice-versa. Logo também é para o nosso segundo cérebro que está nessa questão da flora intestinal, etc e tal. Exato. Então, por exemplo, abacate, coco, frutas vermelhas, essas brócolis, cacau, né, o mais fortão assim. Essas coisas fazem parte da minha dieta quase que diariamente. E essas coisas também vão deixando a coisa mais clara. Junto com os exercícios, com essas práticas, meditação, respiração, um chá, um óleo essencial, e as escritas e a dança com toda a sua potência, e alimentada por isso, porque essas coisas estimulam os sentidos. Então eu acho que na somatória vai ficando uma coisa muito louca essa de lembrar os sonhos. Da mesma forma, quando eu falo assim, eu não quero lembrar. E aí dá uma diminuída. Não quero lembrar, eu quero ficar em paz. Porque às vezes chegou momentos assim que eu começava a dormir e era assim, direto, era o filme, entendeu? Assistia um filme ali de algumas horas, 2, 3, 4 filmes, parecia que eu tava no avião, né? Porque no avião, quando a gente viaja pra Ásia, assim, tem muitas horas de voo, então dá pra assistir 4, 5 filmes. Então parecia isso, o meu sono eram vários filmes, eu acordava, mano, e agora o que eu faço? Então, é bem interessante. Divertido isso. Tá, outra coisa muito legal que você falou foi dessa questão de que em momentos em que você estava dormindo e que você sonhou e vieram inspirações de coreografia, de aulas, de questões assim. Eu sei, que eu não vou lembrar exatamente os exemplos, mas o Jim Kwik, que é o treinador de cérebro lá, né, o americano que trabalha com memória e tudo, ele dá alguns exemplos muito interessantes, né? Não sei se você consegue puxar da memória, de pessoas que no sonho criaram obras ou vieram com soluções e inventaram coisas maravilhosas que na verdade foram coisas que elas sonharam, né? Eu não vou lembrar agora de alguém. Se aparecer no meio do trajeto eu lembrar fulano, ciclano, beltrana. Se eu não me engano, o Einstein tinha uma história. Agora com o que era da história dele eu não lembro. Eu sei que tem aquela escritora, acho que é a Mary Shelley, não é? Sim, boa. A Mary Shelley... O que acontece? Antes de a gente entrar nessa questão, deixa eu colocar uma coisinha aqui. Porque o sonho, ele pode acabar ficando... Vamos lá. Às vezes o sonho, ele se assemelha àqueles momentos eureka. Né? Os momentos eureka normalmente acontecem quando a gente está com a mente... a gente está ao mesmo tempo tranquilos e ao mesmo tempo focados. Mas não cabeçudos. Então, por exemplo, às vezes você está trabalhando, faz uma pausa para ir pro banheiro, né? Para ir pro banheiro e bum! Ver uma coisa, porque você deu um momento de... e deu tempo do cérebro processar e aí ele vem com uma ideia, aí tem uma eureka.
Mas veja, os momentos eurecas, as grandes obras, as grandes coisas, vêm com muita labuta. É porque você tá labutando, Sim, e em algum processo vai ter o descanso, o cérebro vai concatenar ideias e vai jogar, certo? Então o sonho se assemelha nisso, porque as pessoas que têm grandes ideias durante o sono, elas são resultado daquilo que elas estavam juntando, né? Elas estavam juntando dados. Ela trabalhou o dia inteiro, depois e voltava. A parte ruim disso uma coisa é você teve um sonho e aí você acordou de manhã, lembra do sonho e pega a ideia. Outra coisa que às vezes acontece é quando a gente tem consciência de que a gente está sonhando, achou e aí você fica meio, ai, nossa, eu tô sonhando, que coisa legal. Aí você acorda depois e anota. Agora, o mais bizarro é quando você tá sonhando, achou interessante, putz, isso aqui é muito legal, eu não posso esquecer, o que o seu cérebro faz? Então acorda agora, pum! Abrir os olhos no meio da noite e começa a fazer, que é um caso que eu falei das coreografias. Era mais ou menos isso. Eu tava sonhando, ganhei a consciência do sonho, né? É quando você tem o sonho e você vê você como observador. Porque você tá sonhando, você é o observador. Mas de repente você sai de escola e você aparece assim do ladinho assistindo o sonho. Então a sua consciência começa a ficar paralelo. Não só você tá lembrando do sonho. Você tem a consciência de que você está sonhando e que existe um observador que é você mesmo, sabe? Um negócio muito louco, uns paranauê desse tipo. E aí, nossa, isso é muito bom, eu não posso esquecer quando eu acordar. Ah, então você não pode esquecer, então eu vou te acordar já agora. Então, só pra lembrar, porque me fez pensar assim, né? Às vezes parece muito esse momento eureka, né? Mas a Mary Shelley, ela é a autora do Frankenstein, do livro Frankenstein, que é o primeiro livro desse gênero terror, do romantismo de... Como é que a gente chamava? De segunda geração, né? Que é esse romantismo que às vezes é chamado de byronismo. Aliás, ela era amiga do Lord Byron, né? Que é essa coisa mais gótica, mais dark, mais da noite, mas eu nunca vou cansar minha amada, ela é uma alma flutuante, coisas desse tipo. E ela, o Lord Byron, eu acho que o que veio a ser o marido dela, não sei se ele já era, agora me falha a memória o nome dele, mas que ela vai receber esse nome, Shelley. E... ai, como era o nome dele? Enfim, um grupo desses estavam num lugar e eles criaram esse desafio, né? De escrever uma história de terror, um conto, alguma coisa assim, ou um poema, mas que fosse de terror. E aí ela já tinha tido alguns sonhos, né? Algumas coisas já tinham aparecido na mente dela, mas ela sonha pra valer. Essas coisas concatenizam e ela sonha com esse doutor e com essa criatura, o creature, né? A criatura, o Frankenstein é o médico, né, gente? E o monstro é a criatura, né? Ele acaba sendo chamado de Frankenstein por causa do doutor, mas o doutor é o doutor Frankenstein, tem a criatura e o que ele chama de monstro, mas a gente vai ponderar sobre quem é o monstro ao longo ou quem são os monstros ao longo do livro. E aí ela tem esse sonho e aí ela concebe essa imagem, essa ideia do criador e da criatura e do bom e do mal e essas coisas todas e ela desenvolve o livro. Ele é o primeiro livro desse gênero, nesse romantismo de segunda geração, de byronismo, primeiro livro de terror. Ele é um livro curto, ele é um livro conciso e ele é um livro brilhante. É o meu livro de terror favorito, porque é perfeito. Ele é filosófico também, ele é extremamente filosófico. Ele é inovador para a época em termos de colocar a voz na boca de quem, né? Da questão do eu lírico dele, né? De quem é o narrador e do eu lírico. É brilhante, é maravilhoso. E foi o primeiro do tipo. Então, uma mulher foi a primeira pessoa a escrever um livro desse gênero também, terror, né? De terror e no romantismo. Então é bem legal. E pensa que ela realmente sonhou, ela ponderou, teve um sonho, né? Um vislumbre do médico e da sua criatura, da sua criação. Sim. E aí, então é bem legal isso, né? Brilhante. Só para pontuar um pouquinho porque que é interessante, né? Esse tipo de prática e adquirir essa habilidade, né? Esse exercício. Sim. Em termos de práticas assim meditativas, tem muitas práticas, até que eles chamam de em busca da ancestralidade e tal, de anotar os sonhos, de colocar os sonhos às vezes em mandalas estruturais de análise e tal. Tem muito esse tipo de prática, né? Mas pensar como uma prática criativa
ipsis literis. Não só a criatividade para me autoconhecer. Não, do tipo, fonte de trabalho para eu depois ganhar meu din-din. Sim, exato. Né? Para eu fazer aqui acontecer. Então é bem legal, é bem interessante, né? Eu acho divertidíssimo isso. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para não se sabotar. Sim, então o sim. exercício de lembrar é muito bacana, porque eu não preciso interromper o meu sono na hora. Sim. Porque aí você não consegue ter um sono reparador. Uhum. Outras coisas estão em jogo. Sim. Mas, se eu fizer a prática de lembrar, eu posso no dia seguinte lembrar a minha aula inteira, o meu Sim, conto sim. inteiro, a minha ideia inteira, né? Não estou falando que vai ser sempre assim que você vai alcançar, ou que eu vá alcançar a perfeição no lidar com o sono e com os sonhos. Não, é um processo. Tem dias que não rola. Eu acho que nem pro Jim Quick. Não, é mais uma Ou Joe possibilidade. Dispenza, ou todos esses caras aí. É mais uma dessas questão de coisas todas. você ter na manga essa possibilidade, né? De repente ter uma joia que passa ali. Porque eu acho que às vezes a gente já viveu um momento de, nossa, eu tive um sonho muito legal, Dava mas um eu não, super filme. mas eu não dava lembro um roteiro, como é que foi. exato. Né? Ou dava um roteiro maravilhoso, né? Exato. Uma ideia bacana. Né? Então é legal, gente, é fonte, porque na verdade são as reorganizações mentais que você faria em processo criativo. Sim. Então, de certa forma, é parte do seu processo criativo. Sim. Sim. Se você for pensar. É, muito bom. Né? Yep. Ok. Então vamos lá. Já agora trazendo um pouco mais para esse lugar da carreira, do lugar prático, como que o sonhar e o dormir e o sonhar a respeito de coisas que queremos alcançar se relacionam com a nossa criatividade e imaginação? Agora um pouco mais... Tá, mas agora a gente momento... tá falando sonhar e dormir, o sonhar, o sonho que eu sonho enquanto durmo, ou o sonhar que eu sonho do tipo meus desejos? As duas coisas, como essas duas coisas transitam e se juntam nesse lugar da criatividade? Porque a gente acabou de falar uma possibilidade, certo? Sim. Você acha que tem outras? Ou se não, aí a gente já pode caminhar também para esse lugar do sonho, do que se deseja, do que se almeja. Como essas coisas contribuem, transitam? No que diz respeito a dormir, é necessário dormir, por N razões. A gente, porque, assim, a primeira de todas, a reparação. Como é que a gente vai se colocar em processo criativo? E o processo criativo, ele suga tanto, né, das nossas capacidades. Demanda, né? Ele demanda demais e se privar do sono. Às vezes, durante o processo, dependendo da deadline mesmo, né, da data limite das coisas, talvez fique tudo meio perturbado. Mas é necessário buscar reparação e restauração. Então, dormir é necessário. A gente foi feito para dormir, a gente precisa dormir. Até para que, se você é o criador e é também o performer, é quem interpreta as suas criações, você vai ficar defasado e debilitado com a falta de sono. Então é bom encontrar estratégias para, em processo criativo, conseguir dormir, se restaurar, porque talvez, se você nunca fez dessa forma, imagina a potência da tua performance se você se permitir ter um descanso decente em processo e não só no pós-processo. Porque no pós-processo é aquela derrota, você desliga, né? Você morre. Né? Tipo, nem lembra de nada, fica horas dormindo, aquela dor, aquela coisa toda, aquela leseira. Então, em relação ao dormir é isso. E você tendo uma reparação, uma restauração no seu físico, na sua saúde, no seu vigor, certamente você vai estar muito mais firme para o processo, para investigação, para pesquisa, para coreô, para ensaia, de novo. Vai ser muito melhor, né? Então, os ganhos para a tua arte, para a minha arte, serão tremendos. Né, de primeira grandeza. Quanto aos sonhos, a gente já viu que eles são fonte de inspiração, porque eles vão trazendo coisas que estão lá na nossa memória, coisas que a gente viu, mas não viu, ou seja, a gente não levou foco da nossa atenção para aquilo que foi visto, mas foi captado pelos nossos olhos, e mesmo as coisas que nós sentimos e cheiramos, né, que foram captadas pelo nosso olfato, pelo nosso ouvido, a nossa audição, pelo tato, mas a gente não levou o nosso foco de atenção para lá. Essas coisas também são concatenadas e reorganizadas dentro do nosso cérebro, e tudo isso vai certamente cooperar com o fazer artístico. Certo. Os nossos sonhos acordados tem de várias ordens. Tem aquelas coisas que a gente quer para nossa vida, esse é um tipo de sonho, mas tem um tipo que é o processo de imaginação. E tá aí uma coisa que a gente não pode deixar morrer.
se possível, estimulem crianças a não deixarem morrer o processo do imaginar, né? O C.S. Lewis tem uma frase muito bonita, eu não sei se eu vou conseguir reproduzi-la por completo, mas é uma frase sensacional. Ele fala que quando ele cresceu, ele deixou muitas infantilidades de lado, principalmente a infantilidade de achar que as coisas da infância são descartáveis. Eu não lembro. Ai, gente, a frase é fantástica, é tão bem elaborada. Vou ficar devendo. Mas a ideia como A um ideia é todo. mais ou menos o seguinte: às vezes a gente cresce e a gente acha que as coisas da imaginação e algumas coisas que dizem respeito à infância são infantis, no sentido pejorativo da palavra. Mas na verdade não. Na verdade, tem coisas que nascem com a infância, mas elas têm que perpetuar, porque elas são ponto crucial para que haja existência humana. E a imaginação, esse sonhar, né, que também está muito ligado ao brincar, né, Sim. ele precisa permanecer para que haja saúde e para que haja grandes ideias. As pessoas que têm grandes criações como adultas, é basicamente o que? A brincadeira da infância ganhou proporções maiores. É basicamente ainda a brincadeira da infância. E eu não estou falando só o processo de imaginação que necessariamente vai se concretizar num trabalho, numa obra, numa pintura. Mas a imaginação por puro deleite. Talvez algumas pessoas sejam contra essa minha postura. Mas durante a minha vida inteira, eu trabalho... Assim, de adulta, gente, 20 e poucos anos, continuar fazendo isso. Eu imaginava coisas por puro deleite. Elas não viraram o meu trabalho, necessariamente. Não viraram o espetáculo, mas era por puro deleite e prazer de... É uma habilidade, né? Acho que assim como qualquer outra, que com exercício você vai desenvolvendo e dominando melhor. Exato. Quando você vai usar para o trabalho, ele vem com mais força. Ele vem com mais força. Então, é de certa forma um exercício. Então, nesse aspecto, é o exercício. Sim. Brincando para que na hora que a brincadeira for séria, não como se essa não fosse, né? Mas Sim. no senso comum, né? Para quando a brincadeira for séria, a coisa vem direito. Quando eu tiver que dar algum resultado. Quando eu tiver que né? provar Enfim. ou mostrar algum resultado, ou comunicar essa brincadeira para mais pessoas, né? Sim. Então, e esse processo de imaginação é por puro deleite, porque é muito legal. Eu desenvolvi vários mundos. Eu colocava música e dançava e interpretava vários outros personagens e fazia isso de adulto. Porque você tá desenvolvendo papel, Não, por puro deleite. Sim. Pelo exercício da imaginação. E isso auxilia muito os processos todos, quando é pra valer, né? Então, para valer, ou seja, que tem uma demanda de comunicação, que tem uma demanda também financeira, que tem outras demandas, né? Então, eu acho que isso não pode morrer. Na verdade, eu tenho certeza. Vai para além do achômetro ou do achismo. É convicção total. E é isso, entendeu? Então, a frase do C.S. Lewis é muito bem montada. Vou ver se eu encontro e, de repente, a gente posta, coloca. Porque é uma frase brilhante. Vale a pena ser relida e pensada. Que é justamente isso. Então, vai crescendo e vai deixando de lado algumas coisas. Seja por demanda da vida, né? O trabalho e tudo mais. Mas, às vezes, na adolescência isso já é morto. Sim. E aí é por quê? Por causa do olhar do outro. Aquele momento que começam os judgments, né? Os julgamentos e tal. O desejo de pertencer, mas esse grupo ao qual você deseja pertencer, ele já está bastante minado, já bastante podado por causa do construto social. Sim. Então, mas ela precisa ser mantida, essa imaginação. E ela pode ou não caminhar com esses anseios seus, né? Sim. Com esses anseios, esses desejos. Eu gostaria de realizar isso na minha carreira. Imagine se realizando. Imagina que tipo de espetáculo. Viva o espetáculo dentro da sua cabeça, no seu corpo, no seu quarto trancado. Vive aquilo. E deixa aquilo ir, né? Agindo e reagindo em você. Talvez isso seja interessante. Mas que também não seja... mas não permita, né? Ou, né? É claro que isso é um tipo de negociação você com você mesmo. Não permito que isso chegue a podar de conquistar as coisas, né? De torná-las reais para além do seu mundo ali fechado, né? Torná-la, porque dentro do seu mundo já é real, tá? É real, tô imaginando, é real. Mas para além, entendeu? Você compartilhar com outros essa sua brincadeira, essa sua imaginação. Quando a gente compartilha com outros, ela começa a tomar proporções maiores e concretudes maiores até, né? Vai se tornando mais concreta. Então,
É nesse sentido, é como eu vejo assim, essa importância para a carreira, né? E para a existência também. É muito interessante você falando disso de imaginação, também me veio uma coisa na cabeça, que é muitas vezes a gente está buscando uma solução, está procurando resolver uma coisa e a gente não enxerga nenhuma solução dentro daquilo que a gente já conhece. Então a imaginação ela pode vir, na verdade, ele é uma ferramenta até para você extrapolar um pouco desse lugar, né? Exato. Porque se você só trabalha com aquilo que você tem, claro que dependendo do caso, eventualmente você chega a uma solução. Mas normalmente é uma solução que já existe e já está dada. Mas quando a gente fala de gênios, né, criativos, de pessoas que desenvolvem soluções e trazem coisas, eles sonharam com coisas que nunca existiram, né? Exato. São 2 exercícios para expansão. Um exercício para expansão é você limitar coisas. Porque quando a gente limita os dados, você só pode fazer com isso a imaginação também se expande, né? Sim. Então tem isso, eu só tenho esse lápis, essa caneta, esse não sei o quê. E aí, agora faz com isso. Bum, 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 bum. Então, o limitar também leva à expansão. Mas o questionar fora da casinha também. Então, é como eu lido com isso, né? Com limitar para expandir, questionar fora da casinha para focar, né? Então, quando é que eu tenho que expandir mesmo, para além daquilo que eu limitei, para poder voltar aqui e focar? Então, isso é bem interessante. São dois exercícios, é uma via de mão dupla, né? Quando eu limito para expandir, quando eu expando para limitar, para focar. E aí, como eu desenvolvo as perguntas, né? Porque aí é um grande exercício, é a capacidade de desenvolver perguntas. E a gente desenvolve perguntas verbalmente e fisicamente, né? Com o corpo. E quão mais bem elaboradas forem minhas perguntas, mais interessantes serão as minhas respostas. É a arte de perguntar, né? De fazer a pergunta. Porque a criança, ela cresce fazendo a arte da observação, que é uma das mais... Quais são as principais artes para o aprendizado? A observação, a repetição e o questionamento, a interrogação, certo? Então você tem que observar, você tem que imitar e você questiona. É assim que a criança aprende. Ela aprende observando. 3 anos. São 3 anos, exato. 3 anos do aprendizado. Do aprendizado. Então você tem que ter a observação, tem que ter a imitação e interrogação. É assim, ela observa primeiro e aí ela depois imita durante muito tempo. E depois, a partir de determinado momento ela começa a fazer perguntas. Por quê? 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 E aí, como um grande cientista, logo como um grande artista, ela testa. Então, isso é para a vida. Sim. Isso é para a vida. Então, e ela faz isso com poucos materiais para ver onde ela consegue chegar, ou a partir de uma boa pergunta ela volta para focar. Então, essa via de mão dupla que eu havia falado, né, que eu falei agora há pouco, ela é necessária. E é assim que acontecem as grandes genialidades. Né? E é daí que vem os grandes eurecas. Elas vêm de grandes perguntas. Mas às vezes a resposta não vem imediata. Ela vem quando você dá uma descansada, o seu cérebro reorganiza os dados, o seu corpo reorganiza os dados e pá, te dá a resposta. E aí, eureka! Muito interessante, agora você falando disso, me veio outra imagem na cabeça. Porque essa analogia com a brincadeira, ela é muito pertinente, né? Porque a criança, ela não brinca sem regras também. Não existe, Imagina, vamos brincar. Não existe brincar vai sem perguntar regras, gente. Qual que é a brincadeira? Quais claro, são as regras qual é o do jogo? jogo? Por isso que brincadeira e jogo são palavras quase intercambiáveis. E aí, e pensando no que a gente acabou de falar também sobre a história da Mary Shelley com os amigos, foi uma brincadeira, né? Foi um jogo, um desafio. Estabeleceu as regras e agora vamos jogar. Vamos ver o que acontece. Exato. E assim, por exemplo, é tanto assim que dentro da nossa cultura popular, aquilo que é chamado de cultura popular nesse Brasil, muitas danças se dão em relações de jogos. Toda dança tem alguma relação de jogo, mas às vezes ele não é a ênfase. Mas as danças se dão em relações de jogos, logo elas são chamadas de brincadeiras, né? Então, você pode... a brincadeira do maracatu, do maculelê, do congo, do jongo, e por aí vai. A jogar capoeira. Então, eles chamam tanto de brincadeira, muitas vezes eles falam, porque nessa brincadeira o jogo a estrutura frasal, né, daquele que faz, daquele que vive isso então, nessa brincadeira, o jogo dessa brincadeira e aí eles são chamados de brincantes. A outra palavra associada ao brincante é o folião. E a brincadeira é a folia.
que é aquela criança brincando e que tem toda essas coisas emergem. Então, brincar, folhear, jogar é essa relação e se dá em relação esse ato da imaginação que se dá em relação com o outro, né? Sim. E é claro, às vezes a gente tá fazendo isso, mas eu tô sozinha aqui no meu processo criativo, mas você tem outros, porque são todas as suas referências. Sim. As suas referências são o outro com quem você tá jogando, brincando e falando. Além de que, ainda que não seja um outro humano, você sempre está em relação com tudo que tá ao seu redor. Já também já coloquei isso aqui, né, em podcast. Então é fantástico. Ou Muito seja, bom. a vida é um jogo, uma brincadeira, a vida é um palco. Exato. Nesse aspecto, com seriedade, né? Sim. Não vamos levar ao universo da jogatina, né? Sim. Da aposta ingrata, naquela aposta ingrata. Mas é interessante, eu li recentemente uma mulher, eu não vou saber o nome, porque eu li muito rapidamente, que ela era uma grande jogadora e ela analisa grandes jogos de Las Vegas, de casas de jogos mesmo, dessa que rola a grana e a cabeça da pessoa também rola, né? Assim, e ela fala que ela começou a aplicar essas regras que ela entendia muito bem do jogo para a vida dela. Então, quando é que ela considerava a vida escolher como uma aposta? Eu não vou fazer uma escolha, eu vou apostar. E que isso, de alguma forma, trazia um estado de corpo e mente para ela, um estado de espírito, a gente chama assim, né? Que é, na verdade, essa questão, um foco, uma atenção, uma escuta muito grande, que normalmente as coisas davam certo. Porque mudava toda a constituição dela. Ela rolava um engajamento total naquilo que ela desejava, quando ela colocava aquilo que ela desejava, ou se propunha a fazer uma tarefa diária com a característica de aposta. Ou seja, ela traz na vida dela a noção do jogo e da brincadeira para tomar decisões, tanto cotidianas e mais tranquilas, quanto decisões difíceis. Por quê? Porque o engajamento dela é muito maior, a vontade de vencer, então essa é o tipo de... assim, liberação de dopamina, entendeu? Começa a liberar uma série de coisas porque ela considera como aposta. E ela percebeu que a vida dela começou a ir melhor, entendeu? Então, talvez, a gente tem situações sérias, a gente tem que ter cautela e ponderar e fazer análise. Eu creio nisso, eu sou assim. Mas se a gente trouxesse um pouco dessa coisa da brincadeira, e também não é do tipo assim, como é que é? Tentação, né? Vou tentar que a vida, tentar a sorte, né? Do tipo, vou me jogar na frente de um carro e vou tentar. Não é esse tipo de coisa. Sim, isso é burrice. É estupidez. É mais ou menos assim. Eu vou ver como é que dá isso aqui. Eu vou entrar com um espírito diferente, que é o espírito do jogo, da brincadeira, do vou testar, mas dentro dos parâmetros da lucidez, né, gente? Sim. Não do puro delírio. Sim, né? Talvez... quando a gente sabe que aquilo... não deixar de ter uma maturidade, né, para entender as regras e a importância das regras para termos de segurança, de risco, mas ter a tranquilidade de uma criança. Acho que até tem a ver nesse lugar da fala do C.S. Lewis, que tem lugar muito quando a gente vê, né, que a criança é cheia de vitalidade, né, os jovens são cheios de vitalidade, e quando vai envelhecendo a gente vê que tem menos e tal. Mas isso está muito relacionado com esse aspecto físico mesmo, né, de estado de espírito. Exato. Tanto que quando a gente vê saúde, quando a gente vê alguém mais idoso, alguém mais velho, mas que você vê que a pessoa tem, você fala, ela é cheia de vitalidade. Ela não é uma pessoa cheia de vitalidade como uma árvore que fica parada e simplesmente tem as folhas verdes. É cheio de vitalidade e cheio de movimento, né? Cheio de ação, pronto para ação. Sempre esperto, né? Claro. E aí depende, como isso é uma questão que também pode ser, que é, na verdade, totalmente passível de ser desenvolvida. Sim, claro. Então, aí sim você vai saber quando você pode entrar em risco, em zonas de risco. Então, por exemplo, vamos pensar naquela galera que faz esportes radicais, parkour e tudo mais. Tem horas que eu vejo alguns vídeos, principalmente que eles querem escalar lugares e falam, não, filho, burrice, olha o perigo. Por que você tá andando aí, entendeu? É muita burrice, é muito arriscar a vida, né? Ok, em alguns momentos você olha a burrice e a pessoa cai morta, entendeu? Já aconteceu. Mas em outros aspectos, aquela pessoa treinou bastante para chegar nesse próximo nível, né? Então, os que fazem muito bem, os que têm grande destreza, por exemplo, no parkour, ou em jogos com skate, ou com bicicletas, né? Ou mesmo de descer... Esses mais acrobáticos, mesmo aqueles que descem o rio, né? E que tem o perigo da natureza, da violência, daquilo que está externo, que vai para além da tua alçada.
se elas vão desenvolvendo uma técnica, uma inteligência, a ponto de poder arriscar mais. Então não é um risco cego, mas às vezes é risco. E assim também na dança. Então a gente vai caminhando e de repente eu acho que eu consigo arriscar. E tentar em jogo ali várias questões, a tua saúde, a tua vida. Tem coisa de jogo, mas você arrisca. E arrisca não só fisicamente, mas criativamente. Exato. Então dá pra arriscar nesse sentido. Mas é um treino, é um exercício. Que é como a criança faz, ela vai testando. O gato faz também. Jogando a coisa assim, né? No chão, testando a paciência do dono ou a lei da gravidade. Então tem essas coisas, né? Também não é, não vamos nos arriscar. Não é bem assim. Mas quando? Qual é o momento? E aí tem algumas questões de intuição, que algumas pessoas não dão valor, mas ela pode ser uma resposta do seu corpo dizendo, você pode a gente já temos estruturas para lidar, né? Outras coisas que a gente pode investigar, que fazem parte desse universo da imaginação e logo do sonho, né? Mas também é assunto também extenso, pano pra manga, pra um podcast só sobre isso também. Não? Muito bom. Ok, nós falamos um pouco sobre essas questões dos sonhos, né, da importância e várias facetas, né? Ainda tem muitas mais para a gente conversar sobre, mas eu acho que dessas que a gente pontuou, elas já estão bem bacanas. Mas para a gente começar e fechando a ideia, né? Você acha que é melhor ou pior ter sonhos extremamente grandiosos? Ou é melhor ter, tipo, sonhos mais palpáveis, mais realizáveis? Você acha que Agora você está falando de sonhos como anseios para a vida, Sim, né? anseios. Eu acho que você tem que ter, se assim desejar, os dois tipos de sonho. Eu não vejo nenhum problema em se ter sonhos grandiosos. Extremamente malucos, assim. Não vejo problema, não vejo porque ninguém adivinha do futuro. Mas a gente pode pensar em, esse é um sonho muito grandioso, em níveis de sonhos, e a gente pode pensar talvez também em etapas de realização de sonhos. Um sonho muito grandioso. Começa primeiro como um sonho. Quando ele vira um desejo, e quando ele vira um I must do, eu preciso fazer, um objetivo, né? Quando ele vai mudando de forma, de um sonho, de um devaneio para um objetivo, então aí é traçar o que eu preciso, o mínimo para isso começar a se realizar. E aí a partir daí você talvez tenha ideia do que tem que vir antes, né? Sim. Então, talvez para eu poder realizar esses sonhos eu preciso ter muitos colaboradores, parcerias, algum tipo de visibilidade, sei lá o quê. Então eu começo a traçar os outros sonhos que talvez possibilitem esse, porque esse é muito fora da casinha. Talvez uns planos, assim, de ação, um planejamento. Não, de chegar realizar outros sonhos. Vamos supor que de repente você tem um sonho de, sei lá, entendeu? De fazer uma dança com a trilha sonora de um cara que é muito famoso, tipo, Paul McCartney, sei lá, entendeu? Uma coisa que é muito, muito além, entendeu? Tipo, ele só vai me dar atenção se eu olhar se um dia eu tiver, sei lá, um reconhecimento. Então não adianta você fazer um plano pra chegar ali. Quais outros sonhos você tem? Que talvez existem objetivos que podem ser a alavanca para outros objetivos. Tá. E aí dentro disso vem as etapas, entendeu? Não é, eu vou fazer isso, e então vou casar com um príncipe, entendeu? Do tipo, quero casar com alguém da família real inglesa. Sei lá, entendeu? Eu não sei, gente. Eu tô aqui. Desconsidere se de alguma forma foi ofensivo qualquer coisa. Mas a ideia é a seguinte: você pode tem objetivos a curto, médio e longo prazo. Eles eram sonhos, eles passaram a ser objetivos. Você vai planejar em grandes etapas, médias etapas, e vai planejar até que aquilo possa ser distribuído de forma semanal e diária, mas também vai de acordo com o teu feeling. Tem gente que assim, eu vou distribuir semanalmente, mas não é porque eu vou fazer um pouquinho por dia, eu vou fazer uma tacada em 2 dias, um tantão, e depois não. Aí também você vai descobrindo como é que você funciona. Mas normalmente é isso, você vai colocar os objetivos em metas a longo, médio prazo, a ponto de ser fácil de fazer, para você também não ficar completamente aterrorizado por aquilo que você quer, e vai conquistando um objetivo depois do outro, mas não vai deixando de ter aqueles sonhos,
Porque uma hora aqueles sonhos mais grandiosos podem vir a ser objetivos. Putz, agora eu acho que aquele meu super sonho pode vir pra ala dos objetivos. Entendeu? Então tem coisas que estão ali na ala dos sonhos, do devaneio, mas vai trazendo ele pra ala dos objetivos, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, enfim, vai trazendo e vai caminhando, entendeu? Mas não deixa de sonhar aqueles lá. Mas qual que você já pode trazer pra cá e ir fazendo, entendeu? Certo. Porque até isso, né? Esses sonhos, eles acabam sendo meio que um motor, né? Um drive Eles pra podem você... ser uma força, eles podem ser uma força pra você motriz ou uma seguir. força paralisante. Você pode ficar paralisado mediante sonhos. É tão grande, é tão maravilhoso, eu não vou conseguir. É, porque isso muito, normalmente é um muito ponto fora negativo. da casinha, nunca vai, exato, nunca vai acontecer, não vai sonho acontecer. muito grande. Eu não tenho essa capacidade, não tenho dinheiro, não tenho contatos, é muito louco, é muito fora, não vai. Esse também pode ser paralisante. Um grande sonho pode ser paralisante. Por isso eu falei, traga objetivos realizáveis, mas não deixa de olhar para aquilo. E aí talvez nesse lugar, né, de ter sonhos em vários degraus diferentes. Exato. Porque se pensar também só como objetivo, como um plano, talvez não tenha a sensação de realização. Perde o sabor, perde o tesão. É tipo resultados, né? Exato, perde o sabor, perde a alegria. Né? Tem que ter uma área de sonho. Tem que ter a infância não pode ser negada nesse processo. É isso, entendeu? Certo. E a infância não é resultado, elas não usam esse tipo de vocabulário. Qual que é o resultado que e você conseguiu? E o vocabulário tem poder, as palavras têm poder, de a escrita tem poder, aquilo que eu falo tem poder. Então é mais ou menos isso que eu vejo, entendeu? Vai trazendo seus objetivos e colocando eles pra andar, carruagem pra andar. Mas não deixa de olhar para aquela coisa grandiosa. Não deixa de às vezes ficar lá delirando e viajando um pouquinho, se imaginando fazendo aquilo. Faça. E continue realizando aquilo que você já trouxe dos sonhos, né? Do bloco dos sonhos para o bloco dos objetivos. Quem sabe uma hora você vai começar a arrastar coisas mais grandiosas para essa área aqui, para esse outro bloco aqui, né? Sim. E continuar. Certo. E aí, quais são os seus sonhos, os maiores da vida e de dança? Nossa, que absurdo, assim, revelando para a humanidade? Você pode pontuar alguns, assim, né? Os que você achar que são compartilháveis, os que são, sei lá, os que te dão uma inspiração, assim, um tesão de vida, assim, Assim, eu tenho sonhos em relação à arte, à dança, ao casamento, tenho vários sonhos. Mas eu não sei se quero compartilhar os sonhos, mas quero compartilhar algumas coisas que elas me fazem continuar a sonhar. E aí tem a ver com o que eu acredito. Eu acredito na potência da arte. Eu acredito, né, que nem tá lá na carta das responsabilidades, das responsabilidades do artista. Acho que é assim, carta das responsabilidades dos artistas. E, né, qual é o objetivo da arte, né? A arte preserva a memória, a arte contribui para o desenvolvimento da cognição e da qualidade do ser, ela desenvolve a consciência em relação às questões sustentáveis, a sustentabilidade como um todo, em relação ao outro, ao ambiente, ao planeta, é a preservação das culturas, manifestação das mesmas. Eu acredito na potência da arte e logo eu acredito na potência da dança para transformar as pessoas e as vidas, e isso é uma força motriz. E eu acredito particularmente em ser corda humana, ou seja, estender as mãos e para os outros, e que juntos, ao estender as mãos, as coisas acontecem. Eu acredito que esse é o chamado divino, aí dentro de uma coisa bem, bem, bem particular, que esse é o chamado divino do ser humano, né? E que Deus se manifesta quando a gente, né? Isso que a gente chama de Deus, né? E cada um crê de uma forma, mas aquilo que a gente entende, pode ser entendido em mais de um credo até como Deus, se manifesta ao sermos cordas humanas, ao estendermos a mão pro outro. Onde estava Deus? Se Deus existe, então por que tem tanta violência? Sabe esse tipo de papo? Eu penso, espera lá, ser humano, entendeu? Estende a sua mão e aí você vai ver a manifestação. Não porque necessariamente alguns vão falar, porque Deus habita em nós somos Deus. Tem gente que vai por essa linha de raciocínio. Não, eu não vou por essa linha. Eu acredito que é um ser à parte. Mas é mais porque nos criou para tal coisa. Né? Manifestação do amor, né? Exato. Então, eu acredito nessas coisas, eu acredito na potência. E isso casado, tudo aquilo que a arte gera, casado com um ser, uma corda humana, ser esse que estende os braços, as mãos, uau, olha essa somatória que fantástica. E
É com essa força motriz que eu sou levada a sonhar e ponderar e continuar sonhando o que sonho e continuar desejando o que desejo e a colocar em marcha os planos, os objetivos que eu já trouxe para esse bloquinho dos objetivos. Certo. Dos realizáveis. É isso. Aí. Se você quiser, se sentir à vontade para compartilhar os seus sonhos, né? Seja Alguns de desejos, vida, o que te seja move. de dança. Compartilha com a gente pra gente saber também, pensar e se inspirar uns com os outros, Exato. né? Porque O que te move, o que te faz, né, ir pra frente, além, eu ganhar o dinheiro, meu ganha-pão, sim, mas por quê? O que vem além? Sim. É a sua família, de repente a pessoa fala, minha família, é a potência da arte, é acreditar nisso, não é fechar os olhos e não ver todo o resto, que é quase o tudo hoje em dia, né? Muitas tristezas, não é isso, mas... Mais uma vez, como é que a gente olha para as coisas e como é que elas se tornam força motriz ou como é que elas se tornam forças paralisantes. Você pode ficar paralisado mediante a tristeza, você pode ser impulsionado mediante a tristeza, você pode ficar paralisado mediante um sonho e pode também tê-lo como força motriz. Então, é isso aí, gente, é viver isso. E até, a gente até falou em um outro papo curvo aí, falando sobre o ser consciente, né? Exato. De que quando a gente tem consciência também daquilo que a gente tem maior potência de contribuir. Exato, né? não pode ter falsa modéstia. Cada um contribui com o que tem, né? Com o que pode, né? Exato. Até dentro daquilo que a gente conversou também, falando sobre como é que a dança tem contribuído, né? Com os trabalhos, sejam socioambientais, sejam políticos, né? Em quais âmbitos que a dança tem trazido mais. Exato. E aí, nesse aspecto, cada um traz aquilo que fala mais alto, aquilo que inspira, aquilo que cada um tem de maior força. Exato. Né? A Julia Cameron, que a gente já citou aqui do Caminho do Artista, ela tem uma frase que é assim: o sucesso do outro é bom pra mim. O sucesso do outro é bom pra mim. Ela coloca algo do tipo... Andrew Simonet coloca exatamente assim a frase, né, que o sucesso do outro é bom pra mim, e outras pessoas também colocam, porque o sucesso do outro é bom pra você, pra sua área, pra suas conquistas. Às vezes porque o outro conquistou determinada coisa, vai abrir portas e aí pra realizar o seu sonho, mesmo que de forma indireta, entendeu? Então essas coisas a gente tem que pensar assim e seguir em frente, entendeu? Tem uma labuta, tem um estudo, tem desenvolvimento de pensamento, de técnica, de corpo, de uma série de coisas. Mas não de matar os sonhos, né? Deixe que os únicos sonhos a serem mortos completamente é quando você está em improvisação e você tem que deixar de fazer alguma coisa porque o outro propôs outra coisa. Esse é o único funeral de desejos. Mas funeral dos desejos, assim, de acabar com as possibilidades todas, não, gente, por favor. Ok, a circunstância pode fazer alguns desejos da maneira como eu queria que ele estivesse, com a roupagem, serem mortos, terem o seu funeral naquele momento. É o tempo do Covid agora, do Covid-19. Então alguns... eu tava imaginando que eu ia fazer tal coisa nesse mês de julho, né? Eu pensei que abril, meu, seria de tal forma. Em maio eu tava sonhando com tal coisa. Então com aquela roupagem que você tava sonhando para aquele momento, houve um funeral de desejo, né? Mas, como é que a gente se reinventa? E aí é que entra a imaginação. Sim. Se você continua alimentando a sua imaginação, ok, um desejo morreu. Ou, com aquela roupagem ele morreu. Como é que eu consigo fazer ele se tornar realidade com uma nova roupagem? É a imaginação em exercício pleno. Sim. Absoluta. Exercício pleno e absoluto, ou seja, a imaginação sendo plena, tá sendo absoluta, sendo maravilhosa. Tô maravilhosa, a imaginação fala. E eu acho que quando a gente se abre também para essa imaginação, para esse sonho, para essas possibilidades, exatamente possibilidades, eu acho, a gente abre uma porta para uma surpresa inesperada, boa. Exato. Né? E assim, acreditar nas possibilidades de mudança. O Klaus Viana tem uma história dele, Ana Terra já contou, Cássia Navas já contou essa história. Eu acho que até já li também. De que ele gostava de se colocar em situações para desenvolver, para perceber coisas diferentes no corpo dele, as reações. Então, por exemplo, contam que entravam na casa dele e ele estava dormindo na cozinha, no chão da cozinha.
Tava lá no chão da cozinha. Por que ele tava no chão da cozinha? Ele tava experimentando uma série de coisas, né? E esse é o caráter do investigador, do pesquisador, do artista, do artífice também, né? De quem tá ali pra viver. Então, uma criança dentro de uma casa, claro, é horrível, mas a criança pode fazer da casa dela o quartel-general. Agora, eu penso que muitas crianças estão se sentindo muito mal porque realmente estão fechadas. Mas se junto com os pais pudesse rolar uma reinvenção de espaço, uma reinvenção. Reinventa, o que custa? O que custa? O que dói, entendeu? Então, vai lá, o Klaus Vendo dormiu no chão da cozinha. Vai você dormir no chão da sua cozinha e ver como é que fica, como é que seu corpo reage. Entendeu? A gente tem que voltar. A gente tem que olhar para esses pioneiros e falar, pô, eu tenho que me inspirar com isso. E parar com achando que não é possível desenvolver coisas. Né? E a gente, olha, eu sei que gente, porque eu também passo por isso. A gente imagina que esse momento de Covid é um momento de muita limitação. Mas lembra, a limitação, ela pode ser a possibilidade da tua expansão. Esse espaço, como é que eu posso virar ele de ponta cabeça? Como é que eu posso, através do movimento, reconfigurá-lo? Fazer a pessoa falar, putz, nossa, mudou completamente a minha percepção desse lugar. A criança faz isso quando ela brinca. O Klaus Viana fazia isso e se metia lá no chão da cozinha. Entendeu? Monta uma cabana, entendeu? Na sua sala. Apaga todas as luzes, liga um monte de vela e vê como é que é passar uma noite inteira à base de luz de vela. Sei lá, entendeu? Inventa. Cria uma receita nova. Permita-se, entendeu? Não deixa os headlines das notícias serem a única coisa que ditam o teu humor e o teu fazer. Deixa outras coisas ditarem. Deixa a imaginação ditar. Deixa a infância ditar. Muito bom. Isso vai ser um exercício de maturidade. Isso é maturidade. E não sucumbir, né? Algumas pressões. Muito bom. Eu acho que é isso. Algo mais a acrescentar? Acho que não. Muito bom. Gostei muito do papo. Muito obrigado, Thalita. Foi muito gostoso. Eu gostei mesmo aqui com um pequeno espirro, um nariz meio tapadinho, um incômodozinho aqui, mas gostei. Espero que vocês espero que enriqueça as pessoas. Sim. Essa última reflexão aqui, eu espero que enriqueça. Sim. Porque eu fiquei feliz. Eu como se eu estivesse falando pra mim mesma, sabe? Eu falei pra mim mesma também. Sim. Esse claro, momento aqui claro, final. Com certeza. Sim. Eu acho tudo que né? Mas esse todas momento as vezes final que a é tipo gente, que ele levanta assim, né? Quando a gente coloca pra fora, né? Eu acho que é sempre um exercício de relembrar para nós mesmos. Exato. Muitas vezes em conversas, né? Eu com a Thalita aqui, a gente fala e refala coisas que a gente já falou. Eu precisava falar pra mim mesmo, eu precisava ouvir. E aí no final a gente olha um pra cara do outro e fala, não, eu falei isso porque eu precisava ouvir. Às vezes a gente precisa ouvir coisas que nós sabemos. E é você mesmo que tem que falar. Eu é que sei isso, então eu que tenho que falar, então eu vou falar isso. Esse é o conhecimento que está estruturado na minha cabeça. E eu preciso fazer uso desse conhecimento. Então, eu falo pra mim mesma. Isso aí. Né? Então, é bem legal isso. Eu espero que tenha enriquecido todos vocês, que tudo tenha sido de valor, levado vocês a pensarem, a refletirem, a sonharem. Sim. E é isso aí, tamo junto. Muito obrigada, Tamo juntos. assistentes, ouvintes e Henry. Isso aí, muito obrigado, gente, pela presença, por mais este papo curvo, por estarem aí conosco, apoiando, né? Compartilhando esse momento com a gente de reflexão, de ponderação. É muito importante para nós, eu espero que seja para vocês também. Sim. E é isso, fica o nosso convite, como de costume, no final, para que vocês vão atrás da Thalita, sigam ela, Facebook, Instagram, YouTube. Põe tudo /Thalita LC84 que vocês vão achar. Twitter também, para quem quiser ver textos concisos, curtos e rápidos, para quem está na correria da vida. E também temos o blog da Thalita ali. Sim, para ler textos. Só que aí tem que colocar um arrobazinho antes do Thalita LC84. Então, medium.com /Thalita LC84. E eu acho que é isso, não esqueci de nenhuma rede, né? Isso, desculpa. /arroba Thalita LC84. E é isso. Enquanto não sai o próximo Papo Curvo, fiquem ligados. Quinta-feira tem Quintal Coreográfico com a Thalita, às 15 horas, também no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde for mais fácil para você. Onde for mais fácil para você. Por hora ela está ficando, né, a live, 15 dias, tá? Por hora. Não sabemos como será. Se de repente teve algum assunto que você gostou muito, né? Queria ver de novo, manda aí um DM, uma mensagem, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, né? A gente sempre tá aqui para servir da melhor maneira possível. Exato. É isso.
E é isso aí, até a próxima então. Grande beijo! Beijos! Até! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.